Boa noite. Já cheguei. Boa noite a todos. Ei, Bernadette, Mércia, Márcia, Maírsa, tudo bem, gente? Oi, Irineide. Boa noite, gente. Boa noite, Mércia, tudo bem? Boa noite, Maírsa, boa noite. Márcia, boa noite, prima. Bernadette, boa noite, querida. Cheguei. Também cheguei, Nineide. Também cheguei, Bernadette. Tudo bem aí? E aí, gente? Como é que tá o corona? Tá todo mundo dentro de casa? Todo mundo se cuidando? Ei, Regina, boa noite, querida. Grazi, boa noite. Tá melhor, Grazi? Beleza? Boa noite, querida Regina. Boa noite, Bernadette. Vivian, boa noite, meu bem. Tudo jóia? Ótimo, graças a Deus. Estamos levando, né, gente? Na graça de Deus, estamos levando nesse momento mágico, histórico, fenomenal para nós, né? Ei, Marinês, tudo bem? Elizabeth Dias, tudo bem? Adriana, sejam bem-vindos. Apaga a luz? Será que fica melhor se apagar a luz? Assim fica melhor, gente? Me fala aí. Tudo certo dentro de casa, né, mais? Aqui tá tudo certo com a Lizinha, trabalhando o dia todo. Ei, Rose, melhorou assim, gente? Porque a luz fica na frente, né? Ou fica atrás. Aí, tá bom? Beleza, Beth. Boa noite, gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Rose. Vou colocar aqui a pergunta da Glá para poder eu não esquecer. Assim, ótimo. Então tá, é porque estava muito claro, né? Obrigada. Beleza, ótimo. Obrigado por ter me ajudado. Tá? Gente, hoje nós vamos continuar então a nossa palestra. Ei, Renata. Beleza, prima? Nós vamos continuar. Eu resolvi fazer a continuação porque são muitas coisas. Ei, Norma, boa noite. Então, acaba que fica meio faltando coisa e as pessoas acabam fantasiando por conta própria, tá? Então, como eu não quero fantasiado, ninguém fantasiando nada, vamos fazer as coisas como deve ser, tá bom? Rosângela Pedrosa, saudade de você, menina. Jorge, tudo bem? Neuza Maria, seja bem-vinda. Neuza Maria me enche o saco todo dia. Então, vamos lá, amigos. Semana passada eu falei sobre o início, né, de todo o processo histórico, dos encontros. Eita, Ciano, beleza? Dos encontros dos Cristos galácticos, né? O Cristo da nossa galáxia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E falei sobre as causas do degredo, né, já que já acontecido, as causas do degredo atual, né? Boa noite, amigo. Então, hoje nós vamos passar para um estudo mais técnico, tá bom? Porque isso traz para nós uma comodidade da gente entender o funcionamento da doutrina, tá bom? Tô só esperando aqui mais 2 minutinhos para as pessoas acabarem de entrar. Hoje não tem nome para as preces, mas pode colocar nos comentários, que a gente anota depois, tá bom? Ei, Maria Elizabeth, boa noite. Eduardo, Célia, tudo bem? Adriane, Maria Elizabeth está assistindo, beleza? Também estamos aqui, né, assistindo com vocês, né?
É um prazer, gente, falar com vocês. É um prazer. Eu sempre gostei muito de explicar, de orientar. Sempre gostei muito de estudar, de estar alinhado, né, com os acontecimentos. E, nossa, é um prazer para mim. E eu tenho visto que tem feito muito sucesso, né? O Herbert fez a palestra quarta-feira, foi muito bom. Na próxima quarta, nós vamos ter o José fazendo a palestra e vai ser sobre Pedro também, porque lá na fraternidade a gente faz a mesma palestra 2 dias, mas por palestrantes diferentes, porque cada um tem um ponto de vista, certo? Então a gente assiste o estudo de um e assiste o estudo de outro, porque assim a gente tem certeza de que está se falando a coisa certa, ou se aprende um jeito diferente de falar a mesma coisa. Então lá a palestra é dada na quarta-feira por uma pessoa e na sexta por outra, o mesmo tema. E o mesmo tema é utilizado na casinha das crianças e nos jovens. Então a casa toda estuda um tema só, né? A nossa casa só precisa de uma laje. Porque a gente tá com medo de ficar nas telhas, ou coisa primitiva, né? Nós temos que arrumar uma laje para nossa casa, se Deus quiser. Vamos lá então, amigos, fazer a nossa prece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe no dia de hoje, nos dando luz de entendimento, compreensão das leis de Deus, das leis divinas, compreendendo o movimento de todos os corpos celestes do universo, compreendendo que nós fazemos parte de um deles, mas todos estamos interconectados, integrados, um ajuda o outro. Assim é na lei de Tupai, na lei de Deus, na lei de Jesus, do amor ao próximo, e mesmo que esse próximo seja a Lua, Júpiter, Saturno, qualquer outro planeta, não importa, é o nosso próximo, está conosco, e nós precisamos de estar integrados nesta comunidade, se assim for da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso estudo, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos disse, e que chegaria os tempos. Então os tempos são chegados, que nós possamos agora compreender verdadeiramente todas as suas palavras, tudo o que disse e muito mais. Que a nossa casa esteja abençoada neste momento com a presença de espíritos amigos ao nosso lado, formando uma única corrente de conhecimento, de amor a Deus, amor a Jesus, amor a Maria de Nazaré, amor a José, pai de Jesus, a esta família que trabalha para todos os moradores do planeta Terra. Obrigada, vamos iniciar. Boa noite. Amigos, então vamos lá? Bom, então eu vou responder primeiro a pergunta da Glaciele, tá? Ela fez essa pergunta e eu preciso de dar essa resposta para todos, para que fique bem claro. Olha só, ela me perguntou como é que fica a religião na Europa, já que eu disse que os europeus, eles trabalham com o poder e a riqueza. Então, como é que fica a religião na Europa? Então, eu expliquei para ela da seguinte forma. O cristianismo, ele estava no Oriente. Ele veio para o Ocidente com Paulo de Tarso, né? Onde ele teve que responder em Roma. E enquanto ele estava em Roma, ele foi fundando igrejas, né? Então, todas as cartas de Paulo, aquelas cidades que ele fala, né? Nas cartas são igrejas que foram abertas. Igrejas naquele tempo, gente, era um local de estudo dos textos evangélicos, do evangelho, tá? E também uma casa de acolhida para as pessoas necessitadas.
Pedro, como vocês viram, ele fundou a primeira casa, que foi a Casa do Caminho. A primeira igreja, então, de Pedro foi fundada em Jerusalém, a Casa do Caminho, onde ele abrigava as pessoas necessitadas e falava do Evangelho de Jesus, que foi até então escrito só por Marcos, porque Marcos era muito inteligente e ele tinha conhecimento da leitura e da escrita. Então, desculpa, gente, Mateus. Então, tudo que era falado e que era escrito nos pergaminhos eram de Mateus, tá? E aí passava-se de mão em mão, recopiava, copiava, passava para frente. Então, era nessa forma que o evangelho foi disseminado. Quando chegou na Europa, o que é que nós vimos? Os primeiros anos, a morte dos cristãos, né? Na Cova dos Leões, nos circos, os cristãos então sendo mortos, virando tocha humana, né? Naquele horror da morte dos primeiros cristãos. Logo depois o cristianismo cresce e aí então vem a perseguição aos não cristãos. Aí vem então a cruzada trazendo a perseguição a não cristãos. No final das contas, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo foi sendo levado de uma forma individual, específica. Então, 300 anos antes da escrita oficial da Bíblia, sabia-se da reencarnação. Tinha-se conhecimento da reencarnação, sabia da lei de ação e reação. E aí, o que eles fizeram? Uma rainha disse que ela não queria pagar pelos seus erros, que ela sabia que ela ia pagar, então que ela não queria pagar. Então, o que ela fez? Tira isso, não coloca mais que Jesus falou sobre a reencarnação, assim não vai existir. E aí, o que foi colocado no lugar? Compra-se a salvação. Então, quando o evangelho vai para o Ocidente, que é na Europa, então começa-se o pagamento para receber a absolvição, para receber o pagamento da sua salvação. Então, ao final das contas, tudo foi pelo poder e pelo dinheiro. Tudo muito bem? Se nós pensarmos hoje, o Vaticano é o país mais rico do nosso planeta. Tudo bem, amigos? E onde ainda acontecem, né, as atrocidades, que são a pedofilia, os estupros, os abortos, né, realizados e que hoje em dia estão sendo colocados para todos verem, né, porque não há nenhuma verdade que fique encoberta, toda verdade será revelada. Então, as verdades estão sendo reveladas aos poucos, mas ainda hoje continua sendo os europeus trabalhando pelo poder e a riqueza. Lógico, gente, que existem padres maravilhosos, tá? Existem protestantes maravilhosos, espíritas maravilhosos, budistas maravilhosos, da mesma forma que o contrário também existe. Mas a gente tem que pensar num raciocínio coletivo, tá? Os que são melhores são exceção, tá? O restante é a ideia. Então, a gente tem que pensar no coletivo. Coletivamente, essa ideia não é disseminada no planeta, tá? Haja vista que na Alemanha não se ouve o termo reencarnação, tá? Não existe, eles não sabem o que é reencarnação. E assim vai por vários outros planetas, não existe a ideia de reencarnação. Podemos passar para frente? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a doutrina espírita é um conjunto de
de filosofia, religião e ciência. Lembra disso? Então, se a doutrina é os três pilares, ciência, religião e filosofia, então nós falamos da religião, né? Do que Allan Kardec, do que Emmanuel trouxe para nós de conhecimento. Nós falamos sobre o que Jesus trouxe para nós de conhecimento, porém, vamos ouvir agora a religião junto com a filosofia e junto com a ciência, os três de uma vez só, tá? Vamos lá, então. Eu fiquei também de trazer para vocês qual é o conceito de doutrina. Por quê? Porque até então fica as pessoas sem saber qual é o conceito de doutrina. O que é doutrina espírita, né? Eu escrevi aqui no meu papelzinho, agora cadê meu papel? Vocês esperam só um pouquinho, que eu já vou pegar aqui, tá? Porque é muito estudo, gente, é muita coisa, graças a Deus. Então acaba que a gente fica... Ai, cadê meu papel? Será que ele caiu aqui? Oh, não tô achando não meu conceito de doutrina. Eu escrevi ele aqui, mas tá bom, não tem problema não. Doutrina é um conjunto de ideias filosóficas, educativas, religiosas, políticas, econômicas, que podem ser ensinadas, tá? E que são ideias básicas. Então, existe um conjunto de ideias básicas, ou seja, que começa uma estrutura e junto com essas ideias básicas, elas passam pela filosofia, religião, economia, política, filosófica e assim vai, tá? Então, nós temos a doutrina jurídica, que tem as suas bases e depois os seus conceitos. E nós temos a doutrina espírita, que tem as suas bases e os seus conceitos, derivando aí nesses caminhos da economia, da doutrina, da religião, da ciência, da filosofia, e que pode ser ensinado e que pode ser propagado. Então, o conceito de doutrina é isso. Se nós falarmos que espiritismo é religião, nós estamos errados, tá? Porque espiritismo não é religião. Espiritismo é religião, filosofia e ciência. E hoje nós vamos falar um pouquinho da ciência, tá bom? Então, vamos lá. E depois eu vou falar sobre os mundos, o que é um mundo de regeneração. Então, vamos lá, gente. Nós temos no nosso tempo, tá? No nosso tempo, o tempo como ele é conhecido. Então, nós temos aqui minutos, segundos, dia, noite, semana, meses, anos, séculos, milênios, entendeu? Então, tudo acontece nesse período. Então, nós temos um período pequeno de 24 horas, né? Que a Terra faz o movimento em torno do Sol, e aí o que acontece é dia e noite. E nós temos movimentos longos, tá? Um dos elementos mais longos que nós temos se chama precessão dos equinócios, tá? Eu vou querer que vocês anotem esse termo para vocês procurarem, porque na palestra eu apresento, dou exemplo, mas aqui eu não tenho como apresentar. Então, anotem aí, precessão dos equinócios, tá? Equinócio é quando o eixo da Terra celestial, o equador celestial, eles estão no mesmo tempo de um lado e do outro. Então, é como se fosse dia e noite
dos dois lados, ó, dos dois lados do planeta. Então, ele fica numa inclinação tal que aqui é dia o dia todo e aqui é noite o tempo todo. Aí vira novamente, aí aqui vai ser dia o tempo todo, aqui vai ser noite o tempo todo. Entendeu, gente? Equinócio seria isso. Está na posição e aí vai entrar nessa posição e aqui vai ser dia sempre, aqui vai ser noite sempre. O que acontece nessa precessão dos equinócios? A Terra é um grande imã. Dentro da Terra tem ferro. Então, nós temos um grande imã, um enorme imã. E em torno desse imã tem um magnetismo, que é o magnetismo da Terra, que forma várias camadas, né? Igual você imagina um imã, perto, longe, né? O mesmo magnetismo que nós temos, né? A pessoa chega perto, sente, está longe, não sente, entendeu? Então, a Terra tem esse magnetismo. O que acontece com isso? Quando esse movimento vai acontecer lá nesse período que eu vou falar para vocês, aí nós vamos ter essa precessão. A Terra vai fazer esse movimento. Entendeu? Então, esse movimento, ele aconteceu da última vez há 25.872 anos atrás. Os cientistas dizem que acontece aproximadamente 26 mil anos. Porém, no livro A Gênese, no capítulo 18, na página 181, vai falar sobre a precessão dos equinócios. O livro da Gênese, gente, foi escrito em 1868. Presta atenção, 1868. Os cientistas descobriram isso no século posterior. Lá atrás, os espíritos já nos explicaram. Então, 1868, os espíritos explicaram sobre a precessão dos equinócios. Está na página 181 do livro da Gênese. O que ele vai dizer? Esse equinócio, esse processo, que é a precessão, acontece a cada 25.868 anos. Ok? Tudo bem? Beleza. Agora, presta atenção que coisa bacana. A gente tá passando em volta dos 12 signos, né? É Áries, Touro, Gêmeos, lá, depois termina em Aquário, em Peixes. Aí volta tudo de novo. Fazer esse movimento, nós passamos pelas eras. Então, olha só, cada era que é entrada em um signo para ir para o outro, dura 2.156 anos. Ok? Então, 2.156 anos vezes 12 vai dar 1.872 anos. Porém, os espíritos esclareceram que não é 72, é 68. Então, é 25.668 anos. Beleza? Beleza. Agora, presta atenção. Nós estávamos na era de Jesus, na época de Peixes. Já passou 2020 anos, certo? Nós, então, estamos entrando na era de Aquário, que não é 2.156 anos, nós já não estamos no 2020. Então, 2.156 anos menos 2020 dá 37 anos. Estão entendendo o momento? 37 anos. Então, presta atenção. Não, mentira. Dá 136 anos. Eu estou fazendo as contas erradas. 136 anos. Porém, o Chico fala da seguinte forma. Nós vamos entrar no planeta Regeneração em 2057. Para 2057, falta 37 anos. Então, em 37 anos, nós vamos estar entrando no planeta regenerado.
Tá dando para seguir, gente? Tá legal? Vou repetir só para poder entender. Uma era dura 2.156 anos. 12 eras dá um total de 25.868 anos, de acordo com os espíritos. Nós, então, de 2.156 anos menos 2020 dá 136 anos. Jesus nasceu na era de peixes. Nós entramos na era de aquário, tá? Então, para entrar na regeneração, o planeta ser considerado regenerado, nós vamos entrar nele daqui a 37 anos. E o planeta será considerado planeta regenerado no ano 2150. 2150 menos 2020 dá 130 anos. O que nós não fizemos em 4.000 anos, nós vamos fazer em 130. Vocês estão entendendo? Como é que a coisa tá feia? Lembra que semana passada eu falei, o que mudou nos judeus? O que mudou? O que mudou nos indianos? O que mudou nos europeus? O que mudou? E os chineses, né, os amarelos, o que mudou neles? Então, isso já tem 10.000, 7.000 anos. Há 4.000 anos chegou a raça adâmica. Nós vamos ter 130 anos para melhorar tudo e entrar para a regeneração. Então, a gente fala, o que nós não fizemos em 2.000 anos, nós vamos fazer em 130 anos. Tá entendendo o que está acontecendo? E nós temos 37 para falar assim, eu vou entrar ou não vou entrar? Então, olha só. Na verdade, o que os espíritos nos esclarecem? Presta atenção. Ele vai nos esclarecer da seguinte forma. Vai acontecer uma catástrofe. Isso é normal. Não aconteceu lá atrás? O dilúvio, né? Na era do gelo. Não aconteceu? É óbvio. É o que acontece em todos os planetas, é só que não. Quando você vai reformar a sua casa, você vai mexer nela ou não? Você vai tirar móvel do lugar, você vai derrubar parede, você vai construir parede para a sua casa ficar mais confortável. É ou não é? Você vai falar comigo que você vai fazer uma transformação da sua casa sem mexer em nada? Então é lógico que nós vamos ter que mexer, vai mexer na casa. Entendeu? Vai mexer. Então vai acontecer algumas coisas na casa que se chama planeta. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a regeneração, ela é feita pela evolução moral dos seus habitantes. Entendeu? Então a evolução vai acontecer de acordo com a mudança moral dos seus moradores. Nós já estamos de boa, lembra? Porque semana passada eu falei que não será mais pela mão do homem, será pela mão de Deus? Então, pela evolução moral do homem. Agora, olha para vocês verem aqui no capítulo 18 do Allan Kardec, da Gênese, que se chama Sinais dos Tempos. Esse capítulo se chama Sinais dos Tempos. Aí ele vai falar assim, ó. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Né? Por sua própria inteligência, pela boa vontade, conseguiu construir coisas maravilhosas. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar-se, o de fazerem entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, gente, esse momento de revolução, ele é da natureza? Praticamente é ótimo, mas não é só isso.
é de uma revolução moral. Moral. Eu tenho que ter isso aqui, olha. Caridade, fraternidade, solidariedade, o que garante o bem-estar de todos e não só meu. Entendeu? Então, ele vai falar assim, olha, que nestes tempos não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, um povo ou uma raça. Então, vamos lá. Os chineses melhorou um pouquinho, os africanos melhorou um pouquinho, o outro lá conquistou uma coisa. Individual, não é mais individual, é no coletivo. E aí trata-se de um movimento universal. O que está acontecendo nesse momento, gente? Qual o país que está isolado sozinho? Qual país está isolado sozinho? Não parou o mundo todo? Tem algum país que está aberto com esse coronavírus? Tem algum planeta que algum país está aberto? Então, olha, um progresso moral universal vem para todos. E aí ele fala, para estabelecer uma nova ordem de coisas, tendem a estabelecer-se os homens que mais lhe opõem. Então, esses trabalhadores estarão fora do processo. Aquelas pessoas que opuserem a essa evolução. Então a pessoa começa a reclamar desse momento. Gente, nós podemos reclamar desse momento se é a hora de fazer o despertar divino da humanidade. Não é meu, não sou eu, é todo mundo. Hoje eu estava atendendo uma paciente que ela tá assim, porque meu trabalho, porque eu pra cá, eu deixo ela falar, eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que. Eu falei assim, aqui, sabe o que você vai ter que mudar? Primeira palavra, eu. Não tem mais eu, gente. O eu acabou. Agora somos nós. Se nós não trabalharmos, vai ser difícil. Se nós não tivermos condições de manter a nossa dignidade, ninguém vai estar bem. Sou eu mais, somos nós. Então nós vamos descobrir meios para melhorar o que está acontecendo. E pelo que os espíritos dizem, não vai ser uma ordem anterior. Vai ter uma nova ordem mundial. Escrito em 1868, não se esqueçam disso. Uma nova ordem de coisas tendem a estabelecer-se no item 6 da Gênese de Allan Kardec. Uma nova ordem de coisas. Então não pense na sua vida como ontem, como 2019 para trás. É uma nova ordem mundial. Vai surgir, vai vir, e você não se oponha. Auxilie essa mudança. Coloque mais pessoas para pensar como você. Calma, vai mudar mesmo. É necessário mudar. Tem que mudar. Ninguém aguenta mais. Tem que melhorar. Entendeu? Então tá aqui dizendo, olha, não tem jeito. Vai mudar as coisas. É uma nova ordem mundial para tudo. No item 7 ele vai falar assim, mas uma mudança tão radical como que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Como é que iniciou o nosso processo de transformação? Por um vírus. Um vírus. Aí você fala assim, nossa, Lizinha, mas tanta gente não está pegando, mas presta atenção, um médico em Belo Horizonte contaminou a mãe e a avó, as duas morreram. Como é que está esse médico agora? Como é que está a família desse médico? Entendeu? Então a gente tem que pensar assim, é uma comoção mundial, as pessoas estão morrendo. E não é pessoas que estavam com câncer, elas estavam bem e morreram de repente. Elas estavam bem, elas estavam ótimas. São pessoas carinhosas, que todo mundo gostava. É o vovô, a vovó, a mamãe, né, o papai, é o titio que eu gosto. Então tá vendo como é que tá mexendo o nosso sentimento?
naquilo que era melhor na nossa vida. Então tem uma comoção, é uma dor que nós vamos carregar. Essa coisa que vai ter que vir e pá, vai melhorar tudo, vai mudar tudo. Então olha lá, há inevitavelmente luta de ideias. Gente, nós estamos vivendo isso, luta de ideias. Um fala para ficar dentro de casa, o outro fala para sair. Um fala que é para usar máscara, o outro fala que não é. Um fala que é para a gente poder passar álcool gel, o outro fala que o álcool gel pega fogo. E aí vai. Como se brasileiro fosse criança, né? Como se a gente não fosse uma humanidade adulta, que não consegue mexer com a garrafinha de álcool. Então nós temos que pensar que a luta de ideias vai acontecer, é óbvio. Mas tá bom, não tem problema não. Desse conflito, olha só, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Vamos para as catástrofes materiais, porque elas vão acontecer. E é isso que todo mundo quer saber, né? A Terra, como eu disse, tem um magnetismo. A precessão dos equinócios está próximo de acontecer. E a ciência sabe disso. Vocês podem procurar uma matéria da CNN de 2014, onde vai falar sobre o magnetismo da Terra, que o magnetismo nos últimos 10 anos ele está mudando intensamente, imensamente, de uma forma muito rápida. Deixa eu só fechar a janela aqui. Tá aí melhor o barulho da chuva. Então, olha só. O magnetismo está mudando. A Terra tem 23 graus e meio. Então, nós estamos nessa posição. 23 graus e meio. Eles dizem que quanto mais próximo de 90 graus, mais o planeta é evoluído. Júpiter está a 0,9 para chegar no zero. Então, qual é o planeta mais evoluído da nossa galáxia? Júpiter. A Terra está a 23 graus e meio. Eles dizem que nós temos que chegar no 17. Então, de 23 graus e meio, nós vamos ter que pular para o 17. 17 vai estar mais próximo de 90 graus, óbvio. Então, esse cataclismo que nós vamos ter, que vai mexer com a Terra, vai mexer com a inclinação. Agora eu vou dizer para vocês, no último tsunami de 2011, a Terra inclinou meio grau. Então, nós passamos de 23,5 para 23. O que aconteceu com isso? O magnetismo da Terra, então, começou a fazer a Terra fazer isso, a virar. Nós já estamos com os polos magnéticos alterados. E eu vou explicar para vocês por quê. O ano passado, vocês lembram que a gente via a Lua sorrindo? Lembra que é aquela Lua que ela não está nem metade para cá, nem metade para cá, nem inteira, ela estava assim. Se chama Lua sorrindo. Esse fenômeno nunca havia acontecido. Só aconteceu no ano passado. Porque o nosso magnetismo estava a 90 graus. Magnetismo, não é inclinação. O nosso magnetismo estava dessa forma. Então, a Lua ficou numa posição que para nós, ou nós ficamos numa posição em relação à Lua, que a gente via ela sorrindo. Isso, o que mexeu na natureza? Em alguns lugares o frio foi intenso, quase glacial, né? Nós tivemos países com sobrecarga de neve, de chuvas, de tempestades, nunca vistas antes. Lugares de calor insuportáveis. A França chegou a 50 graus de calor, matando pessoas.
né? Então nós tivemos aí vários movimentos da natureza. O ano de 2018 para 2019, nós tivemos inundação do deserto do Saara. Ele inundou e nevou. O deserto já não é mais o mesmo. Podem procurar esse fenômeno que aconteceu no deserto do Saara, e hoje a paisagem lá é totalmente diferente da que a gente conhece hoje, que a gente conheceu. Havia 2000 anos que não se chovia no deserto. 2000 anos sem chuva no deserto do Saara. Choveu 4 meses, inundou cidades, camelo morreu afogado, vocês podem lá pesquisar. E depois veio uma tempestade de neve que também durou um belo tempo. O deserto hoje ele é florido. Em outros lugares, a gente teve o mar recuando e o mar entrando. Vocês já viram isso também. Esse ano, em final de dezembro, no Brasil, aconteceu isso também. Em alguns lugares o mar foi lá para trás, em alguns lugares o mar veio cá para frente, entrando para as cidades. Olha, no Nordeste e no Nordeste do Brasil, as várias cidades que o mar entrou e outras que o mar recuou. Isso foi pelo mundo afora, tá? Podem estudar isso também. Esses fenômenos, gente, eles vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Ele não acontece de uma vez, ele aconteceu de uma vez porque neste momento a gente está vivendo isso, mas a cada ano muda um pouquinho, entendeu? Aí quando chega 10 anos é que a gente fala, de lá para cá aconteceu isso, passou 10 anos, aí a gente viu, tá sempre acontecendo essa mudança de maré. E aí olha o que a Gênese fala. Por que isso é preciso? Vamos entender. Hoje nós temos um polo norte, né, todo gelado, e um polo sul todo gelado. O nosso polo norte e o nosso polo sul serão outros lugares. Entendeu? Outros lugares serão. Por quê? Porque aquela terra que passou esses milênios soterrada com gelo, ela precisa respirar. Entendeu? E os espíritos dizem que essa é uma terra nova, onde haverá plantações melhores, porque nós destruímos o resto do nosso planeta com medicamento, com veneno. Então nossas terras estão todas contaminadas. Então eles dizem, é preciso renovar a terra. Qual que é a terra que está mais limpa nesse momento? É a que está debaixo do gelo. Então nós vamos ter terras renovadas. E outras terras vão entrar em era glacial. Vão se tornar os Polo Norte e Polo Sul. Outra coisa, há cidades que o mar está ali, né? Então ele vai ter que sumir desse lugar para também surgir uma terra nova, e ele vai levar, né, todo o seu potencial de mar para outro lugar. Então ele vai sair de um para esse crescer e vai ajudar o outro a crescer. Hoje, gente, hoje nós sabemos que existem vários lugares no mundo onde já foi mar. Vocês já ouviram falar que lá no sertão do Pernambuco, de Piauí, tem areia do mar lá? Eles sabem onde que essa areia do mar estava aqui? Entendeu? Então, nós sabemos disso, a ciência já descobriu que tem lugares que estão longe do mar e que tem fósseis de estrela do mar, que tem fósseis de peixe, de areia do mar. Como que isso pode acontecer? Porque já aconteceu. E está acontecendo agora de novo. É uma renovação do próprio planeta. Entendeu? Então, o que nós vamos ter é essa reorganização planetária, mas ela vai se dar na parte moral e na parte física.
A física vai acontecer aos poucos e em algum determinado tempo vai acontecer rápido. Quem é que vai fazer isso? Isso e volta para a posição do 17. Tá? Esse pode ser os 3 dias de escuridão que Jesus falou. Ainda não nos foi nos dito, tá? Mas o que está sendo a entrada na regeneração já se deu e não tem volta mais, tá bom? Posso falar agora de planetas regenerados? Podemos? Essa parte da ciência todo mundo entendeu? Então agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, Mundos Regenerados. Quem tá contando meu tempo aí, gente? O povo hoje tá caladinho, ninguém fala nada. Tô achando que eu tô aqui falando sozinha. Vamos lá. Os mundos regeneradores. Obrigada, Maís. Você tá aí, né? Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas. Obrigada, gente. Avisando que vocês estão aí, né? Beleza. Das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Eu amo. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir até Ele segundo suas leis. Ei, Vitor! Você tá aqui também, querido? Ah, Luciana, você tá no telefone do Vitor. Ei, Luciana Lambertucci, gente, ela tá aí. Beleza. Então, olha aqui, gente, como que é um mundo regenerado? Então, vamos lá. Primeiro que mundo regenerado não existe. O que existe é uma transição. Então, eu tô na casa velha, para eu passar para casa nova, eu vou morar nesse barracãozinho aqui, tá? Aí eu vou morar nesse barracãozinho aqui, chegou o barracão, a casa melhorou, eu vou lá, mudo para casa. É um momento de transição entre um mundo e outro mundo. Então, regeneração não é um mundo, é um momento. Tá bem? É um momento. Então, nós vamos para o mundo de regeneração. Não, nós vamos para o momento da regeneração, que é onde nós vamos dizer se a gente volta para expiações e provas ou se a gente vai para mundos felizes. Esse mundo de regeneração é um repouso, é um momento de repouso. É um momento em que eu vou aprender sem a chibata e a espora, sem o chicote e a espora. Eu vou aprender por amor e não pela dor. Eu vou poder respirar, porque quem está do meu lado não está a fim de me assaltar, não está a fim de me matar, não está a fim de me pegar. Então eu vou poder respirar. Entendeu, gente? Então olha o que ele está falando. Sem dúvida, nesse mundo, o homem está sujeito ainda às suas fraquezas. Nós não vamos chegar lá, eu sou maravilhoso, não sou bom, não. Nós vamos chegar todo mundo estrupiado, todo mundo cansado, todo mundo falando, nossa, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero sossego. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu quero chegar lá e falar, minha vizinha é ótima. Gente, vamos imaginar se nós pudéssemos hoje derrubar os muros que nos cercam e plantar flores.
e plantar cerca viva e plantar oropronobe, né? E fazer plantação de pé de couve para os dois vizinhos comerem juntos. Como é que é isso, gente? Como é que é arrancar os muros que nos cercam? Como é que é isso? Como é que é poder chegar no lugar desse concreto e plantar flores? Para os passarinhos, para as borboletas, para as abelhas. Como é que é isso? Vocês estão entendendo que essa transformação é muito mais interna do que externa? Do que adianta eu falar assim, mas para poder pintar vai ter que mexer no sofá. Mas aqui vai ser lindo a sua pintura, vai ser maravilhosa. Imagina, gente. Tá, me volta nessa pergunta de Nibiru aí, tá bom? Que aí eu respondo. Então, o que ele vai falar? Que nós vamos deixar de ser escravo do orgulho, que faz calar o coração. Toda vez que uma pessoa é orgulhosa, ela não deixa o seu coração fraquejar. Entendeu? O seu coração fica duro. Porque eu tenho que impor. Para eu impor, eu vou fazer isso com a ordem do orgulho. Entendeu, gente? Toda vez que eu tenho que impor algo e que para isso eu estou sendo duro, eu estou fazendo isso com orgulho, tá? Então eu posso ter autoridade sem ser orgulhoso. É a autoridade de Jesus, né? Eu posso ter autoridade sobre alguém sem ser egoísta. E aí ele vai falar depois da inveja. O Sossetti uma vez falou que vai acabar com o mundo é a inveja. Por quê? Presta atenção. O invejoso, ele não quer o que você comprou. Ele não quer um igual. Ele quer o que você comprou. Essa é a dor do invejoso. Ele nunca vai ter o que você comprou. Porque ele pode comprar outro, mas não vai ser igual. Entendeu? Então, a dor do invejoso é não ter o que você tem. Porque ela não quer um marido ou uma esposa igual, ele quer aquela. Entendeu, gente? O invejoso, ele não quer a mesa que você comprou, porque isso ele pode comprar na loja, ele quer a que você comprou. Esse é o problema do invejoso. Então, inveja, cobiça, não vive, gente, é tortura. Aí ele vai falar aqui, o ódio. Ódio não é raiva, tá, gente? Raiva é passageira, ódio é para sempre, tá bom? O ódio é alimentado. A pessoa alimenta o ódio. A raiva, você fica com raiva ali, passou, mas o ódio não. O ódio é alimentado diariamente. Eu acho motivos para odiar a pessoa. Todos os dias eu acho um motivo para odiá-la, tá? E Jesus disse assim, boa noite, Vilma. Jesus fala assim, alegrai-vos, eu estou convosco, alegrai-vos. Alegrar é também persistir encontrando motivo todos os dias para a gente ser alegre. E o ódio é isso, eu também encontro motivo todos os dias para odiar. E aí ele vai falar, a palavra amor está escrita em todas as frontes. Então eu posso derrubar os muros. E o ciúme, que também dói, que nem a inveja, que nem a cobiça, que nem o orgulho, porque o ciúme, gente, é posse, é meu e ninguém põe a mão. Não existe meu, não existe minha, existe nós. Nós, dois indivíduos fazendo uma tarefa, né? Seja tarefa de irmãos, de primos, de tios, de tias, de casal, né? De pai, de mãe. São nós. Temos que cumprir uma tarefa.
Adriano, chegou atrasado, você escuta amanhã, porque essa palestra vai ter que ser escutada mais de uma vez, né, gente? Não vai ter jeito. Então, a gente já sabe que mundo regenerado não é um mundo, é um momento, é uma transição. E como é uma transição, não vai durar milênios, tá? A gente vai ficar aí mais ou menos um período, eu acho, de 1000 anos, né? Que é um dia para Jesus. Então, de 2150 mais 1000 anos, então 3150, nós estamos passando para o mundo dos felizes. Entendeu? E aí, daqui a 1000 anos, um dia para Jesus, nós vamos estar vivendo num planeta de plena felicidade. De plena felicidade. No mundo de regeneração, nós ainda vamos encontrar motivos para sofrer um pouquinho, mas nada que se compara ao que a gente está se vivendo hoje. Nada se compara a isso. Tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre as profecias de Fátima, tá bom? Porque eu sei que vai ser bom para todo mundo ouvir. Algumas já se concretizaram, outras vão se concretizar. E aí eu vou falar sobre a profecia de Fátima. E na última eu vou falar sobre os 12 sinais do despertar divino, tá bom? Porque aí todo mundo vai ficar sabendo. Gente, eu estou a postos. Se vocês quiserem perguntar, é só me falar meu tempo e as perguntas que eu estou aqui à disposição. Cláudia Mara, Ana Maria, bem-vindos. Alguém tem uma pergunta? Maísa, tá assim o quê? O que é tá assim? Tá legal, beleza. Maria Elizabeth, muito obrigada, muito interessante. É porque a gente tem que trazer, gente, um conhecimento da ciência também. Porque se a doutrina é trino, né? São 3 bases, se trouxer uma só, né? Não vai adiantar. O que é será, Maria? O que será, Elizabeth? Maria Elizabeth? Será o quê? Ah, será nada. Tá, beleza. Alguma pergunta, amigos? Eu tô aqui para responder. Muito difícil? Não. Ah, tá, mas esquecem. Ela tá perguntando aqui exatamente o que é mais difícil, porque todos acham que vão morrer pessoas de fome, mas esquecem. Não tô conseguindo entender aí. Eu vou explicar esse choro e ranger de dentes, tá, Adriano? Deixa eu só anotar aqui. Aí, Maísa, sua pergunta ficou parada no meio. Fala mais alguma coisa para ela subir. O que é mais difícil, porque todos acham que vão morrer pessoas de fome, mas esquecem o que mais? Eu não tô conseguindo ler. Ah, mas esquece que se doarmos o pouco que temos, ninguém morre. Olha, gente, a regeneração vai se fazer da seguinte forma: morrem mais do que nascem, tá? Se 7 milhões vão ter que ir embora, a gente acha que é 7 milhões, porque no último degredo foi, a gente não sabe o número de agora, vai ser a história que nós vamos contar daqui a 1000 anos, né? Ou daqui a 3.000 anos, a gente não sabe. Então, por enquanto, a história que a gente sabe é que foram 7 milhões, e nós não sabemos quanto será do planeta, mas vamos dizer que eles dizem que vai ficar 1/3 da nossa população. Então, nesse 1/3, o que é que vai acontecer? Vai morrer mais gente do que vai nascer, tá bom? Então, se vai morrer mais gente do que vai nascer, não vai acontecer de uma vez. Vai acontecendo, entendeu? Vai mudando as pessoas. Os espíritos que nascem agora disseram que vão trabalhar pelos próximos 50 anos para regeneração, né?
Os que vão nascer daqui a 50 anos vão trabalhar pelos próximos 100 anos. E assim vai, e nós vamos desencarnar. E se for para a gente continuar lutando pelo planeta, a gente vai ficar, né, na erraticidade, aguardando a nossa hora de retornar, ou a gente já vai ser encaminhado para outros lugares. É isso. A mudança é feita assim. Agora, fome, Maísa, não está previsto fome, não. Tá? Tá previsto fome, não. Tá? Tá previsto apenas transformações do planeta e das pessoas. Nesse momento, gente, ninguém tem que ter medo de desemprego, fome, porque uma nova ordem vai vir, lembra? Uma nova ordem mundial. A gente não sabe que nova ordem que é essa, mas a gente só sabe que vai regular isso. Entendeu? Então não vai deixar as pessoas passarem mais pela fome, tá bom? O Tociano mandou que segue texto da apresentação da regeneração. Tá, obrigada, Tó. Choro e ranger de dentes. Adriano, o choro e ranger de dentes, ele acontece todo dia para quem não está ligado ao divino, tá? Surgiu uma pergunta aqui, desmistificar um pouco a profecia e trazer uma linguagem simples, ofertando ânimo extra para nossas ações como sincronizadores biosféricos. Isso mesmo. Nós temos que sincronizar com o momento. Obrigado quem fez essa pergunta aí. É sincronizar com o momento. Lembra que eu falei lá atrás? É aceitar sem atrapalhar o momento. Deixa o momento acontecer. Sabe? Deixa ele acontecer. Ele está acontecendo. Isso é legal. É como se fosse um parto, gente. Você vai parar o parto no meio porque a mulher vai sentir dor? Entendeu, Marinês Mesquita? Você que está preocupado com esse momento. Olha só, o parto está acontecendo, né? A maldade do planeta indo embora. Aí você vai parar o parto no meio? Ou você vai falar, não, tudo bem, força, força, mais uma vez, força, o bebê está saindo, está nascendo, você vai parar. Entendeu? Então, sincronizar com esse momento é dizer, estou sincronizado com o parto. Né? Estou sincronizado com o parto. Vai acontecer mudanças, eu tenho que estar ali pronto. Em algum momento vai romper a bolsa. Olha só como é que é bonito o parto. Vai romper a bolsa, vai sair o tampão mucoso, o bebê começa a apontar, né, a sua chegada, a sua descida, e então ele faz a última força para que ele saia todo. Isto é a regeneração. É passar do plano de expiações e provas para a regeneração. Nós vamos romper a nossa bolsa. Então vai acontecer alguma coisa no planeta. Vai sair o tampão mucoso. Vai acontecer alguma coisa no planeta. Vai começar a colocar a sua cabeça para fora. Tá abrindo alguma coisa. Até que venha esse dia. Nós vamos ter aí um tsunami, uns terremotos. Tá bom, gente, porque tá se organizando. Então lembra que uma prece que eu falei que a gente tem que ver beleza em tudo? Então vamos ver beleza em tudo. Qual que é a única certeza que a gente tem da vida? Qual que é? A única certeza que a gente tem da vida é a morte e o renascimento. Olha que bacana. A única certeza que eu tenho é que eu desencarno e reencarno. Ótimo. Continuo minha vida. Indo a caminho de tirar de mim as minhas próprias mazelas. Entendeu? Eu tenho que te retirar de mim. Agora, então, Adriano, deixa eu te responder. Prantos e ranger de dentes. Gente, olha só. Quem faz o seu inferno já está no inferno. Não precisa de ir para ele, tá bom? Quem está no céu já está no céu. Não é um depois. Não é um antes. É agora.
Como está a sua vida agora? Se você estiver bem equilibrado, feliz com esse momento, cheio de alegria, de tranquilidade, cantando, agradecendo a Jesus, você já está no paraíso. Se você está reclamando, xingando, ainda falando que as pessoas vão passar fome, que vai fazer isso, que vai acontecer aquilo, porque o Bolsonaro é horrível, ele é mesmo, e porque o outro também é horrível, também é. E aí? Isso já é o choro e o ranger de dentes. Entendeu? Então o inferno eu trago comigo, assim como eu trago também a paz. E a colônia. Ou eu tô nela ou eu não tô. Depois que eu desencarno, é só uma questão de estar na realidade. Eu já estava virtualmente, agora eu tô na realidade. Entendeu? Obrigada, Alexandra. Entendeu, gente? Então, eu estou primeiro no inferno. É lógico que o meu caminho é o inferno. Eu estou em paz, é logicamente que meu caminho é a paz. Então me diga como está hoje, que eu te direi como estará amanhã. Entendeu? É isso. Agora, com relação aos cataclismos do planeta, quando é que eles não aconteceram? Quando é? Lembrando, gente, que o Brasil terá a sua transformação? Sim, mas será infinitamente menor que nos outros lugares do planeta. Alguns lugares vão sofrer muito, outros vão sofrer menos. O Brasil vai sofrer quase nada, porque cabe a nós receber essas pessoas desses lugares de catástrofes para ampará-los em nome de Jesus, recebê-los. Esta é a tarefa do Brasil. O Brasil é a pátria do Evangelho e coração do mundo, porque nós vamos amparar essas pessoas que passarem por cataclismos no restante do planeta. E aqui eles vão aprender de nós quem é Jesus. Nós vamos apresentar a essas pessoas Jesus, a reencarnação, a vida eterna, porque o brasileiro sabe. Entendeu? Então, esse é o papel do Brasil. Vocês sabem que foi no ano de 2000. Nossa, gente, recentemente, eu não sei quantos anos tem, não. Não sei se foi depois de 2002, ou depois de 2014, ou de 2000. Não, vou procurar saber para vocês. Que o Brasil foi verdadeiramente reconhecido como pátria do Evangelho e coração do mundo. Antes era uma possibilidade. Hoje é uma realidade. Nós já somos o planeta pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente estava na possibilidade de ser. Hoje nós já somos. Então, bem-vinda à pátria do Evangelho. Terminou meu horário? Na próxima semana, na próxima sexta, eu vou falar sobre as profecias de Maria. E vou falar sobre o despertar divino. Tá bom? Os 12 sinais do despertar divino. Ok? Podemos encerrar? Já que não há mais perguntas, podemos encerrar? Eu vou trazer um título aqui, gente, só título de curiosidade, tá bom? Porque essas coisas curiosas também faz parte da nossa vida. Olha o que Allan Kardec escreveu aqui na nota de rodapé. É muito interessante. Olha aqui. A precessão dos equinócios ocasiona outra mudança, a que se opera na posição dos signos do zodíaco, girando a Terra ao derredor do Sol em um ano. À medida que ela avança, o Sol cada mês se encontra diante de uma constelação. Estas são em número de 12, a saber, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Essas são chamadas as constelações zodiacais. Porém, conforme o mês de nascimento da pessoa, fala que ela está em um signo, não é verdade? Pois é. Porém, com a virtude da precessão dos equinócios, acontece que os meses já não correspondem às mesmas posições. Então, uma pessoa que nasce no mês de julho já não está no signo de Leão. Porém, no do de Câncer, cai assim a ideia supersticiosa da influência dos signos. Se em um ano a pessoa nasceu em Áries, daí a alguns anos, no mesmo dia, ela pode estar nascendo em Touro. Entendeu? Então, os signos caem por terra. A superstição dos signos. Então, a gente hoje já não pode contar mais com o signo que eu nasci, porque eu já não sei mais qual signo que eu sou. Agora, talvez eu seja de Áries, não sei. Mas as nossas próximas gerações aí não vai poder falar, vai ter que mudar tudo. Então, fica aí uma questão que é superstição, tá bom? Gente, vamos então, depois eu vou ler essas Tociano, depois eu vou ler o que você falou aqui, tá? Aí a gente continua falando na próxima aula, eu vou ler tudo direitinho e vou mandar a resposta para vocês. O tema hoje é denso, eu sei disso, mas ele é necessário para a gente entender, porque se alguém te perguntar, você vai falar assim, não é só religião, não. Tem uma ciência. Os cientistas já sabem disso. Eles já sabem há muitos anos do que está acontecendo, tá? Então, podem ler reportagens atuais, procurem a NASA, acompanhem a NASA, vocês vão descobrir cada coisa maravilhosa. Acompanhe a CNN, procura, digita lá no Google, precessão dos equinócios, vocês vão ver um monte de coisa. Vocês vão falar assim, nossa, que tanto de coisa que eu não sabia, né? Coloca lá as coisas que vocês vão ver, coisas maravilhosas, tá bem? Vamos então encerrar a nossa noite. Eu vou encerrar olhando para dentro de nós, né? Eu tô olhando para mim e vocês olham para dentro de vocês também. Eu aceito esse momento como um momento de revolução dentro de mim. Eu aceito que toda essa cataclismos, esses catástrofes aconteçam aqui dentro. Que eu tenha garganta inflamada para não ter que falar o que eu não preciso. Que eu tenha dor de ouvido para eu aprender a ouvir. Que eu tenha dor de estômago para poder entender que a raiva não me serve para nada. Que eu tenha dor no meu coração para lembrar que eu preciso de amar. Que a minha coluna perca a sua estrutura, porque não sou eu que mando em minha vida, mas aquele que me criou, que quer me conduzir para a paz e para a alegria. Que em mim aconteça todas as transformações, para que eu entenda verdadeiramente que eu não sou parte, eu sou indivíduo. Eu não sou pedaços, eu sou inteiro. E o meu inteiro assume uma posição perante o seu inteiro. Eu sei que você é uma pessoa que está diante de mim e que eu tenho que estar completo para te oferecer alguma coisa. E você também precisa de estar completo para me oferecer alguma coisa. Que Jesus seja o mediador dessa luta comigo e entre mim mesmo. Que Jesus me dê essa força para entender que eu tenho que estar inteiro, completo,
completamente iluminado, sem nenhum esconderijo dentro do meu coração, ou da minha fala, do meu ouvido, dos meus olhos, dos meus órgãos, dos meus braços, das minhas pernas. Não há nada em mim que seja mal, porque Jesus ilumina cada canto, me dizendo: conserta isso, e eu vou ter que consertar. Porque Ele é o jardineiro que me mostra onde estão as ervas daninhas, e eu tenho que limpar. Assim nós encerramos a nossa noite agradecidos pela oportunidade de conhecimento das leis divinas e principalmente da nossa reforma moral, tão necessitada e importante para nós mesmos. Que esse resto de noite e o final de semana seja extremamente feliz, que você tenha muitos motivos para se alegrar. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Beijo. A Graziele está perguntando se nós vamos até as 21h30. Como o pessoal parou de fazer pergunta, então podem deixar pergunta que eu vou respondendo à medida que eu vou acompanhando o questionário, tá bom? Eu acho que as pessoas têm que pensar. Aí depois a gente tem pergunta para responder, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.